Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e também pelas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul. Nós saudamos você que nos acompanha no primeiro horário, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite. E depois você que acompanha também nas redes sociais a estreia nesse mesmo horário, no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul. Você que nos acompanha também na reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos das 7 às 8 da manhã, depois das 10 às 11 da noite, pelo Spotify da Rádio Miriam Caravaggio aos domingos a partir das 9 da manhã, na Rádio Amar e Servir da província dos Jesuítas do Brasil aos sábados e domingos, e também na TV Serra, canal 526 da NET, nas segundas e terças-feiras. Agradecemos pela audiência e pela companhia. Nós temos aqui conosco, gravando desde Roma, este nosso programa, o Silvonei José Protz, que é o coordenador do programa brasileiro da Rádio Vaticano. Nós saudamos a ti, Silvonei, obrigado pela tua presença. Dirige uma saudação a quem nos acompanha. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite. Estar com vocês é sempre uma alegria. Uma saudação especial a quem tem um pouquinho de paciência do outro lado, né? Para estar conosco nos próximos momentos. Você certamente já conhece esta voz, porque é a voz que muitas vezes traduz o Papa, né, nas suas mensagens, nas transmissões aqui para o Brasil e para os demais países de língua portuguesa. Silvonei, nós vamos trazendo no nosso tema do programa de hoje a mensagem do Papa para o Dia das Comunicações deste ano de 2026, mas também o primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV. Por isso, o tema que escolhemos para o programa de hoje, No Único Cristo Somos Um, que é o lema do Papa Leão XIV. Né? E eu gostaria de que tu começasses nos explicando como vocês, e praticamente aí você na coordenação, sentiu este primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV? Bom, o primeiro ano de pontificado do nosso Papa Leão XIV, a gente começa dizendo que é um pontificado de continuidade, né? Porque quando falece um Papa, quando nós temos a Páscoa de um Papa, é claro que a tendência de pensar, terminou um Papa, agora começa tudo de novo. Não, é uma continuação. Se a gente explicar, por exemplo, uma ação concreta, muita gente falava do nosso querido Papa Francisco, que ele recordava sempre o Vaticano II, não, que era o Pentecostes, enfim. Quando chega o nosso Papa Leão, o que dá? Ele pega todos os documentos e agora está dedicando as audiências da quarta-feira a recordar para nós os conteúdos desses documentos tão importantes do Vaticano II. Portanto, simplesmente uma ação concreta para dizer que nós estamos dando uma continuidade. Não existe nada de que falar, agora a doutrina vai mudar. Não, absolutamente não. A igreja tem mais de 2000 anos, está aí presente, né? E sabe que os sucessores de Pedro, Leão XIV não é sucessor de Francisco, é sucessor de Pedro. Existe essa continuidade. E esse primeiro ano de pontificado, então, o Papa Leão é puramente condicionado o ano passado com o jubileu, tudo estava programado, né? Foi programado pelo nosso Papa Francisco, né? Inclusive a viagem à Turquia, ao Líbano, viagem importante, mas também os vários eventos que nós tivemos aqui ao longo do ano. Quando terminou, né, no dia 6 de janeiro deste ano, o jubileu, o primeiro momento, vamos dizer assim, do seu pontificado foi a convocação do consistório, justamente para conversar com os senhores cardeais, né, de todas aquelas necessidades que a igreja tem. Então, é um momento que a gente está vivendo com muita esperança, com muita alegria, com um Papa, vamos dizer, novo, que já agora viajou para a África, demonstrando o seu carinho e o seu afeto pelos últimos. Eu diria que, então, é um pontificado de reconciliação também,
com os desafios que nós temos dentro da igreja. E o primeiro, a primeira palavra que vem também, recordando dele do seu primeiro momento, né, no balcão da Grande Basílica de São Pedro: a paz esteja convosco. Portanto, a paz é uma palavrinha central dentro do seu pontificado. Recordamos, é o Papa de número 267, e o primeiro norte-americano a ocupar, então, a Cátedra de Pedro. Perfeito, Silvana. Agora tu trazias, né, esse tema da continuidade. Leão, que não é sucessor de Francisco, mas de Pedro, e que tudo isso vai nos levando a uma continuidade também da caminhada pastoral da igreja. Lá em novembro, em meados de novembro do ano passado, o Papa Leão publica seu primeiro documento sobre o amor aos pobres, iniciado o documento por Francisco, mas concluído por Leão XIV. E nós percebemos aí, tem algo muito, muito importante daquele olhar, que também é de alguém que trabalhou na América Latina, quando ele diz: olha, nós não estamos, quando falamos da evangelização e do cuidado dos pobres, não estamos no horizonte da beneficência, mas no da revelação. Ele, como um agostiniano, como um religioso que tem esta tradição espiritual de Santo Agostinho, ele completa, talvez, aquilo que vinha desta tradição do jesuíta do Papa Francisco. Veja só, cada Papa tem um carisma, mas a doutrina é a mesma, o olhar é o mesmo e a continuidade, né? Cada um do seu jeito, né? Então, recordamos, ele não é Francisco II, mas é Leão XIV, porque existe sempre a intenção, muitas vezes, de colocar, né, em contraposição o que o fez, o que o outro não fez, que está fazendo. E isso eu diria que é normal dentro de uma visão de mundo. Mas a preocupação, você falava pelos últimos, quanto o Papa Francisco falou, né, dos descartados, quanto falou, né, das periferias, que a periferia tem que vir para o centro, e quanto ele viajou, né, quanto viajou o Papa Francisco para essas periferias, escolhendo, inclusive, países onde o catolicismo é realmente uma minoria mas uma minoria quase desaparecida, né? Mas por que eu digo isso? Porque Papa Francisco, com seu modo, né, de ver as coisas, modo de jesuíta, né, nos deixou um legado muito grande que hoje Papa Leão está seguindo. Papa Leão, ele sendo agostiniano, ele foi superior, né, dos agostinianos por 10 anos, ele girou o mundo e conheceu as várias realidades. Ele foi como superior, para você ter uma ideia, como superior dos agostinianos, mais de 30 vezes a África. Portanto, ele conhece perfeitamente. Agora, voltou como Papa. Quando nós tivemos a alegria de encontrar o Santo Padre no Orlando, que agora deixa a Arquidiocese de Aparecida, né? No encontro, ele recordava: eu já estive em Aparecida, já rezei, mas não era Papa, né? Agora, o pedido agora vai voltar como Papa. A gente espera, sem dúvida nenhuma, que possa voltar à nossa terra. Mas olhar para os últimos, para os pobres, é um olhar constante da igreja, porque é ação concreta. O pobre é o tesouro do Evangelho. O pobre, né, é o grande tesouro nos olhos de Deus. Então, como se distanciar dessa realidade? Impossível. O pobre está ali. Ele está ali presente na nossa vida, na vida da igreja, na vida daqueles que nós chamamos os últimos. E essa continuidade, o Papa Francisco nos deixou um legado realmente muito, muito grande, né, de olhar para o pobre como um irmão. Né? Ninguém tem direito de olhar para o outro de cima para baixo, a não ser quando quem está caído deve ser levantado. Aí você tem que olhar. Então, essa continuidade, Papa Leão nos dá
essa presença. Ele indo agora à África, a gente viu esse contato, a gente vê nas suas palavras, né, a necessidade que ele tem de reafirmar, né, que os últimos devem estar sendo levados em consideração e devem ser os primeiros a ter a nossa atenção como cristãos, como católicos, e atenção nossa como igreja. A primeira catequese, depois dele retornar desta viagem para a África, foi justamente ele contar a história, contar aquilo que ele viu, contar as experiências dele. E ele, na sua fala, ele parecia também um tanto emocionado com aquilo que encontrou, né? As realidades difíceis, duras, a situação de violência, de corrupção dos países, e onde ele foi muito firme também nas suas homilias e nos seus discursos da necessidade de superar isso, mas ao mesmo tempo daquele povo apaixonado que ele encontrou. O que a gente pode falar desta viagem para a África, desse olhar também de Leão, justamente para esses temas muito sensíveis que nós temos na África, mas que, se formos traduzir para o nosso Brasil, aqui temos vários parecidos? Veja só, estou procurando uma coisa que eu li hoje e que daria mais ou menos uma resposta por aquilo que nós vimos nesses dias, a preocupação do Papa. Por exemplo, ele recorda, ele falou inclusive na audiência dessa quarta-feira, quando ele dizia da visita ao presídio, né? Quando ele se sentiu realmente amado por aquelas pessoas, quando ele se sentiu visto por essas pessoas. Eles cantaram, louvaram a Deus e cantaram para o Papa com uma vontade realmente, como ele dizia, muito grande. Então, é uma visão que ele traz da uma África que ele já conhece. Ele, como eu disse para você antes, ele conhece perfeitamente, né? E que não seja só simplesmente uma viagem, mas que aquilo que ele foi lá, as sementes que ele lançou nesse terreno fértil, possa realmente frutificar. E alguém, que eu creio que era o bispo do Sudão, né, que recordava um pouco a viagem de Francisco ao Sudão, ele dizia exatamente isso. As sementes a gente vai ver com o tempo. A terra é fértil, agora vamos ver quais serão os frutos. E essa viagem vai, com o tempo, naturalmente dar os seus frutos. O fruto é a esperança que se tem de uma paz. Você falava também sobre a corrupção, sobre a violência que impera em muitos países da África. E o Papa foi justamente ali. A primeira intenção do Papa é confirmar os irmãos na fé. A viagem serve também para isso, para dizer: vocês não estão sozinhos. E o Papa vai confirmá-los. Mas confirmá-los também as pessoas de boa vontade. E o pedido de reconciliação, o pedido, né, de paz, mais de uma vez. Que se acabe, né, com a exploração do ser humano, que se acabe também com a corrupção. A palavra também tão usada na nossa realidade como o Brasil. Então, essa viagem dele, nós vamos ter esses frutos com o tempo, porque as sementes lançadas certamente vão cair e caíram em terreno fértil. Inclusive, isso ele falou na própria audiência, né? Na própria catequese, ao dizer: olha, espero que as sementes lançadas, que eles cultivem, né, este espírito de tudo que foi construído nesses dias durante estas visitas. E lá na primeira missa, em Camarões, ele diz assim: eu venho até vós como um peregrino da paz e da unidade. Peregrino da paz e da unidade. E falavas isso, Silvonei, lá na primeira pergunta, né, desde a chegada dele no balcão central da Basílica de São Pedro, no dia da sua eleição, mas também ser aquele, como é o tema do nosso programa, né,
no Cristo único, sermos um. Fala um pouquinho para nós sobre este perfil conciliador e reconciliador do Papa Leão XIV. Veja só, essa é uma das características, eu diria, do seu pontificado e do próprio Leão XIV, né, que eu creio desde o momento em que ele aparece no balcão central da Basílica, ele quis demonstrar que, primeiro, a paz é o elemento central do seu pontificado, mas desejava também imprimir no seu pontificado um estilo pastoral sereno. Acho que a serenidade é uma maneira da gente definir o nosso Papa Leão, né? E junto com essa serenidade, o seu tom conciliador, né? E centrado no quê? Na unidade. Quanto ele já gastou de palavras para falar sobre a unidade, né? A unidade de construir pontes, né? A intenção de construir pontes, quanto falou também o nosso Papa Francisco, isso para entender que é uma continuidade, né? Construir pontes e uma igreja muitas vezes marcada em certos ambientes por próprias tensões internas, né? Por inclusive polarizações, e vemos hoje o nosso mundo marcado por polarizações ideológicas, inclusive. Portanto, e nos trazem grandes desafios, desafios sociais e até espirituais. Então, eu creio que já nos primeiros momentos ele imprime essa sua marca e colocando Cristo no centro de tudo, né? Então, eu diria que esse primeiro ano que nós estamos comemorando no pontificado de Leão XIV, é um ano que pode ser compreendido como uma tentativa sua, inclusive, né, de tocar o coração das pessoas, tocar e dizer dessa necessidade de unidade que a igreja precisa ter, né, para que esses debates, muitas vezes internos, né, porque a diversidade pode ser também um fator, né, de caminhar juntos, sinodalidade e de comunhão, né? Embora ainda seja, eu diria, um pouco cedo a gente falar por causa de um ano, né? Porque a gente está com o Papa Leão, a gente está aprendendo a conhecer, e como ele mesmo disse, né, não existe uma universidade para Papa, a gente vai aprendendo a ser Papa, né, ao longo do tempo, né? Então, e eu diria então que nós temos aí um ano em que o Papa se preocupou muito com o que acontece no mundo inteiro, do que acontece aqui na Cúria Romana, aquilo que acontece nas igrejas particulares, porque as visitas ad limines, aquelas visitas que os senhores bispos fazem a cada 5 anos, em que tem assim um pouco a fotografia da realidade das igrejas locais, continuaram nesse ano, e ele pôde então encontrar e ver como está caminhando a igreja católica em todas as partes do mundo, sempre preocupado em reforçar, eu diria, essa dimensão missionária da igreja, né? Para responder assim esses desafios contemporâneos que nós temos hoje, sem jamais abandonar, né, a tradição da igreja. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana. Lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio,
mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Seja bem-vindo a Rosler Diagnósticos por Imagem. É um prazer atendê-lo. Neste espaço, realizamos nossos exames de ultrassom. Realizamos exames obstétricos e ultrassonografia em geral. Esta sala é dedicada aos exames de ultrassons vasculares. Realizamos exames também de ecocardiografia de adulto, infantil e fetal. Vou apresentar para vocês a nossa unidade da mulher. Me acompanhem. Acompanhem para conhecer a nossa sala de mamografia digital.
apresentar para vocês a nossa sala de densitometria óssea e composição corporal. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. Nós estamos celebrando e recordando neste programa o primeiro ano de pontificado do Papa Leão XIV, eleito o Papa de número 267 na linha sucessória do apóstolo Pedro, eleito então em 8 de maio de 2025. E temos aqui conosco, no nosso programa, Silvonei José Protz, que é o coordenador do programa brasileiro da Rádio Vaticano. No contexto histórico da Igreja, depois de um Papa reformador, como foi Francisco, tem um Papa conciliador, como é o perfil de Leão XIV. Como vocês aí, trabalhando diretamente nas funções da Igreja, têm percebido este perfil conciliador também nas questões internas que vão gerando, às vezes, desconforto? Como foi o processo que Francisco iniciou da reforma da Cúria? Veja só, eu não vejo o Papa Francisco como renovador, não. Eu acho que ele simplesmente estava respondendo ao desejo dos senhores cardeais, né, que antes do conclave, quando nós temos as congregações e que se reúnem, se discute como se vê o futuro da Igreja, quais as necessidades. Ele várias vezes respondeu: aquilo que eu estou fazendo foi uma solicitação do Colégio Cardinalício. E aquilo que hoje Leão XIV está fazendo também é uma continuidade das discussões que nós tivemos no pré-conclave. Aquilo que os senhores cardeais colocaram, né, como necessidades urgentes nesse mundo em transformação. Uma delas, por exemplo, os senhores cardeais do Colégio Cardinalício pediram ao Papa que haja mais consistórios de encontro para o Colégio Cardinalício. Em 13 anos teve somente um com o Papa Francisco. E quando nós tivemos o conclave, os senhores cardeais não se conheciam. Então, a necessidade de se conhecer também, de se encontrar e ver como está, né, a Igreja em todas as partes do mundo. Para se ter uma ideia, convocou, vamos ter agora no mês de junho um outro já consistório e assim por diante. É um momento de encontro para que eles também, os senhores cardeais, se conheçam. Então, tudo isso não é invenção do Papa, é um pedido que foi feito pelos membros do Colégio Cardinalício. E o Papa Francisco, quando falava da reforma, por exemplo, da Cúria Romana, né, ele falava: reforma, para mim, uma reforma estrutural, uma reforma não é pintar de branco e ficar tudo no mesmo. Então, pode ser que criou algum dissabor, alguma coisa, devido à tradição que se tem aqui dentro do próprio Vaticano. Mas nada foi feito: o Papa levantou de manhã cedo, hoje eu vou mudar isso. Não, não é bem isso, não. Papa Francisco, inclusive, ele tinha o C9, né, que era o Conselho dos 9 Cardeais, que ajudavam ele em todas as partes, vamos ver, técnicas e menos técnicas da administração da Cúria Romana, de ver, né, como melhor responder às exigências do mundo atual. E o Papa Leão está justamente nessa trilha. Ele conversa muito, é um Papa que escuta muito. É uma das características, além da sua ternura, da sua meiguice, como a gente diz, uma pessoa muito tenra, ele escuta muito, né? Quem sabe um pouquinho diferente do nosso Papa Francisco, que interloquia muito mais, né? Ele era uma pessoa que falava muito com os seus interlocutores. Já o Papa Leão, ele ouve muito.
Então, esse ouvir, eu creio que é um momento muito importante e bom, né, para que a gente possa ter um quadro geral daquilo que está ocorrendo. Mas eu digo uma coisa, as decisões que Leão XIV está tomando, que são paulatinas nesse momento, né, que aos poucos está mudando, ele leva em consideração não somente um momento, mas é uma visão também de caminhada futura, eu tenho certeza disso. Para que aquilo que hoje está sendo realizado, modificado, reestruturado, tenha, digamos assim, um impacto também na vida das igrejas locais para que possam juntas caminhar com essa sinodalidade que tanto pediu o Papa Francisco. Até porque poderíamos dizer que sem Francisco não haveria Leão, né? Exatamente, ele que trouxe Leão para cá, e primeiro foi ele que fez Leão bispo, depois, quando trouxe para cá, em 2 anos ele trouxe, fez cardeal e, naturalmente, era um potencial sucessor. Então, todo mundo faz uma leitura também como essa. Imaginar que lá de Chiclayo, no Peru, venha o Papa que tinha um contato direto com a realidade sul-americana, seria quase impensável. Mas hoje, nós temos um Papa que nasceu nos Estados Unidos, né? Se criou no mundo através dos agostinianos e a sua experiência pastoral em Chiclayo, 20 anos em Chiclayo, né, com os pobres, com os últimos, alguém que conheceu perfeitamente, né, o drama da pobreza, do sofrimento, da violência e quem lutou em prol do seu povo, da sua diocese, das pessoas que ele tinha então no seu rebanho. Eu quis fazer essa pergunta para trazer esta próxima que a gente percebe muito daquela comparação, porque Francisco morava na Casa Santa Marta, o Leão foi morar no Palácio Apostólico, Francisco era mais simples, o Leão está usando a faixa com o brasão, coisas que parecem os supérfluos daquilo que é, de fato, o ministério de Pedro, né? o ministério petrino. Eu acho que não é ponto de fazer contraposição, mas é ponto de a gente olhar para Leão é continuidade deste ministério que olha para dentro e para fora, olha para a paz do mundo e olha para a unidade da igreja, não é? Absolutamente, é claro, a contraposição, porque a primeira coisa que perguntaram para o Papa Leão foi: onde é que o senhor vai morar? Ele não respondeu. Falou, né? E outra, depois falaram, quando ele falou que ia para morar no Palácio Apostólico, o senhor vai fazer uma comunidade de agostinianos? Eu falei, não, quem falou isso? Quando falaram por que ele foi na Turquia, lá entrou na Mesquita Blue, o senhor não rezou. Quem falou que eu não rezei? Entendeu? São respostas contundentes, rápidas, que cortam qualquer outra reação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque cada um, como eu falava antes, cada um tem o seu carisma, né? O Papa Francisco, ele foi muito preciso quando disse: eu escolho ficar em Santa Marta porque eu vivi a minha vida inteira no meio das pessoas e eu quero continuar, senão eu fico louco, ficar sozinho. Uma necessidade dele. Papa Leão girava o mundo, ele foi prior, ele estava diante de situações, conhecia, e ele achou melhor ele continuar, então, no Palácio Apostólico, como lugar do Papa. Não muda nada, absolutamente. Muda o lugar onde o Papa está. O Papa vai continuar fazendo as mesmas coisas, trabalhando. Então, a necessidade de comparar é simplesmente de quem não vê o todo, mas vê só uma parte, né? Não vê a fotografia inteira, não vê o mosaico inteiro, vê simplesmente uma pecinha. Mas temos que ver o mosaico inteiro, né? Ele, até bem pouco tempo, continuava morando no seu apartamento de antes, quando ele era cardeal. Ele não mudou não foi para Santa Marta, não, continuou no mesmo lugar. O que significa isso? Significa que a continuidade não existe, porque agora é Papa, tem o privilégio
né? Muitos veem, o Papa agora cheio de privilégios. Olha, eu posso dizer uma vez, eu creio, foi João Paulo II que definiu, ser Papa muitas vezes é uma gaiola dourada, quer dizer, você não pode voar. E aquilo que a gente via com o nosso Papa Francisco, né? Qual o seu maior desejo como Papa? Sair comer uma pizza, que para nós é a coisa mais normal do mundo. Para ele não era mais normal, né? Ele queria, mas não podia. Muito bem. Essas perguntas, para entendermos um pouco do pontificado deste primeiro ano do Papa Leão XIV, vão nos ajudar a entender este segundo momento desta nossa conversa, que é falarmos sobre a mensagem do Papa Leão XIV para o Dia Mundial das Comunicações Sociais deste ano de 2026. Nós sabemos que as mensagens para o Dia das Comunicações, a celebração deste Dia Mundial, que é sempre a solenidade da Ascensão do Senhor, nasceu no Brasil, como nós celebramos sempre no domingo, nasceu a partir do Concílio Vaticano II. E a partir daí sempre os papas foram trazendo mensagens que iam falando sobre a realidade da Igreja e dos meios de comunicação. E neste ano, o Papa Leão XIV escolhe um tema fantástico: preservar vozes e rostos humanos. Porque estamos na vivência prática e real da inteligência artificial direta, seja no uso até das nossas pastorais, dos nossos movimentos, nossas paróquias, mas tem tanta gente talvez sendo prejudicada, perdendo a vida pelas questões da inteligência artificial. E a Igreja, seja por meio do Papa Francisco, que iniciou todo esse processo, ou agora por meio do Papa Leão, é uma das únicas instituições que tem falado de forma clara e serena sobre a questão da inteligência artificial. Como a gente pode perceber este movimento iniciado por Francisco e que Leão dá sequência sobre a questão da inteligência artificial? Veja, o próprio tema, né, que você recordava, preservar vozes e rostos humanos, que é proposto pelo nosso Santo Padre, esse é um tema que não é apenas pertinente, mas ele é estrutural. Por quê? Porque ele toca o alicerce da nossa identidade como pessoas e como sociedade. A nossa voz e o nosso rosto. Nossa voz e o nosso rosto, que hoje com a inteligência artificial pode ser reproduzido. E porque nós vivemos uma das maiores transformações da nossa civilização desde a invenção da imprensa, né? Inteligência artificial, os sistemas algoritmos, automação cognitiva, a digitalização da vida cotidiana, né? Tudo isso não apenas modifica instrumentos, mas modifica a nossa mentalidade, a nossa percepção da realidade, não? Nas próprias estruturas sociais. E precisamente diante desse cenário de mudanças, o Papa nos convida a essa reflexão que, eu diria, não é uma reflexão técnica, mas é uma reflexão humana. Ela não é superficial, mas é antropológica. Ela não é reativa, mas é propositiva. E o Papa nos pergunta, então, quem somos quando nos comunicamos? E o que significa ser pessoa em um mundo onde as máquinas imitam as pessoas? Bom, cada um pode dar a sua resposta, né? Basta a gente ver que a história da humanidade, ela é em grande medida a história das nossas formas também de nos comunicarmos, porque sem comunicação não há cultura, e sem a linguagem não há uma sociedade. Então, a comunicação sempre foi um elemento constitutivo da nossa vida social. Basta a gente pensar que a oralidade, aquilo que nós estamos conversando, né, permitiu que a transmissão da memória, de tudo aquilo que faz parte do nosso ser. A escrita, o que ela fez? Ela permitiu a organização do nosso pensamento. Você escreve, né, e organiza o seu pensamento. Sujeito, predicado, complemento, né? A imprensa, o que fez? Ela democratizou o conhecimento.
Todos têm direito a chegar, então, a esse conhecimento. E a comunicação digital, agora, o que faz? Ela tirou, né, do contexto comunitário, pequeno, individual, para uma conectividade global. Portanto, o que nós estamos fazendo agora, Felipe, né, anos atrás, poucos anos atrás, era impensável que nós agora possamos trabalhar juntos a uma distância de 12 mil quilômetros, de estar conectados. Antigamente, por exemplo, quando a gente fala de rádio, né? Eu escrevi agora um livro que nós publicamos dias atrás. Antigamente a gente precisava de potência para levar a voz do rádio, né? Através das ondas hertzianas. Precisamos de potência para chegarmos mais longe. Hoje, esse paradigma não existe mais. Não precisamos mais de potência, né? Eu preciso de um bom canal, de uma boa internet e de uma boa qualidade. A qualidade do meu conteúdo. Aí eu vou mais longe. Aí eu vou ter uma recepção diferente, né? Então veja só como mudou o paradigma. O paradigma da comunicação antigamente era ter um meio de comunicação, um conteúdo e um receptor. Hoje, todo mundo é meio, todo mundo produz, todo mundo opina, todo mundo é receptor. Então, vivemos hoje realmente não uma confusão dos meios de comunicação, mas daquilo que nós fazemos com esses instrumentos magníficos. Papa Francisco, quando perguntaram para ele, Santo Padre, o senhor tem medo da inteligência artificial? Ele falou, não, eu tenho medo da inteligência natural. Exatamente, porque quem criou a inteligência artificial é a inteligência natural. E quem alimenta a inteligência artificial é a natural. Somos nós os responsáveis. O instrumento é magnífico. O problema é como nós usamos, né? Contudo, todas essas etapas que eu falava da oralidade, da escrita, né, da comunicação digital, em todas essas etapas, algo permanece sempre constante. Ou seja, a pessoa humana como sujeito da comunicação. E assim nós vamos concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana. Lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhos acústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. A TV Serra transmite todos os sábados ao vivo às 18 horas a Santa Missa direto da Igreja Matriz de Farroupilha. Acompanhe aqui pelos canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, pelo Facebook e canal do YouTube da TV Serra e forme comunidade conosco. Alimentemo-nos com a palavra de Deus para seguirmos nossa caminhada. Missa das 18 horas do sábado ao vivo da Igreja Matriz de Farroupilha na TV Serra. Patrocínio Imobiliária Imofar. Tranquilidade total na hora de comprar, alugar ou vender é com a Imofar. Grupo Bigfer, transformando ideias em soluções. Rua Papa João 23, 675, bairro Imigrante. TV Serra, unida com você na fé e na oração.
Cooperativa Cindy Lojas Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Um coração que nunca deixou de pulsar. Desde 1934, ele bate no centro de Farroupilha para conectar vidas. Vidas confiadas a nós e tratadas com todo cuidado, carinho e atenção. O Hospital São Carlos se consolida hoje como uma das principais instituições de saúde da Serra Gaúcha. Oferece atendimento especializado com o que há de mais moderno em tecnologia. Mas, para nós, o que mais importa é que você se sinta bem enquanto estiver conosco. Tudo faz parte de uma grande engrenagem, que começa com um acolhedor sorriso na recepção e segue com uma hotelaria eficiente. Na outra ponta, a segurança dos nossos pacientes. A qualificação da equipe é constante, com cursos e palestras. Formações fundamentais para operar nosso moderno parque tecnológico. Equipamentos utilizados nos mais diversos procedimentos, especialmente em traumato-ortopedia, para o qual somos referência para 34 municípios gaúchos. Com o objetivo de prestar atendimento de excelência, criamos o Centro de AVC e investimos na modernização da unidade de tratamento intensivo, reconhecida por 3 anos consecutivos com o selo de UTI eficiente. E para proporcionar uma assistência global, o nosso Centro de Especialidades oferece atendimento em mais de 20 áreas médicas para planos de saúde, SUS e particulares. Somos também uma instituição que trabalha para ser econômica e financeiramente viável. As ações vão desde a captação da água da chuva, passando pela instalação de placas solares, até chegar aos investimentos necessários para aumentar a eficiência dos processos. Hoje, o São Carlos atende diversos convênios, buscando contemplar toda a comunidade com um serviço de saúde humanizado, onde o paciente é o nosso maior bem. Um coração que segue pulsando a cada nova vida que nasce na nossa instituição. Hospital São Carlos. Vida que pulsa. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa, Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, e pela Rádio Amar e Servir, da província dos Jesuítas do Brasil, além das nossas redes sociais e da TV Serra. Nós estamos refletindo sobre o primeiro ano do pontificado do Papa Leão XIV e também sobre a mensagem para o 60º Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado na solenidade da Ascensão do Senhor. E nós, então, temos como tema do nosso programa aquele que é o lema do Papa Leão XIV. No único Cristo somos um. No único Cristo somos um. E temos aqui a participação do Silvonei José Protes, que é o diretor do programa brasileiro na Rádio Vaticano. Na mensagem, o Papa Leão traz, ali nas partes, e sobretudo
do início, né, ele vai falar que rosto e voz são sagrados. E depois, logo adiante, ele vai dizer assim, quando a gente entrega para a inteligência artificial a produção de um texto, a produção de um conteúdo, nós estamos deixando a nossa capacidade cognitiva de pensar, de escrever, de justamente conseguir colocar a ideia daquilo que nós vimos, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós presenciamos. Muito embora o instrumento de trabalho aqui da CNBB, das diretrizes gerais da ação evangelizadora que foram aprovadas na última Assembleia, está algo muito interessante. Não demonizar as novas tecnologias, mas humanizá-las. Não demonizar, mas humanizar. Como é que a gente pode fazer isso, Silvonei? Usando desta voz da igreja que nos ajuda a olhar de forma serena sobre este assunto. Veja só, voltamos à utilização dos instrumentos, né? Papa Francisco falou tantas vezes sobre isso, né? Porque nós estamos hoje usando os instrumentos simplesmente para subjugarmos o outro. E quando a gente estamos subjugando, a gente está desumanizando. Não é simplesmente ter inteligência artificial que vai criar o teu rosto, a tua voz, não. É muito mais do que isso, né? É colocar-se no lugar, quando a máquina se coloca no lugar do ser humano. O Papa fala de rosto e voz na sua mensagem. O rosto, o que é o rosto? É a nossa identidade visível, aquilo que nos identifica, né? Nenhum rosto é idêntico ao outro, cada um é singular, né? E cada expressão nossa revela o quê? Aquilo que a gente tem dentro. Porque a maneira em como nós reagimos com o nosso corpo, com o nosso rosto, não precisa de palavras. A dor, o sorriso, o choro, não precisa de palavras, né? Então, filosoficamente, o que é o rosto? É a alteridade, ele nos confronta com o outro, né? E nos impede de reduzir o outro a um objeto, que é aquilo que faz, muitas vezes, né, a inteligência artificial. O rosto, então, nos chama a responsabilidade, porque quando nós olhamos um rosto humano, a gente não vê simplesmente uma imagem, como diz o Papa também, porque atrás daquele rosto tem o quê? Uma história, tem uma biografia, tem uma dignidade de ser humano, né? Então, preservar o rosto significa preservar a própria inviolabilidade da pessoa. Depois tem a voz, né? Esse outro elemento que o Papa coloca na sua mensagem. Porque que faz a voz? A voz, ela é a expressão daquilo que nós temos dentro, que tem no coração, né? E cada um de nós carrega o que? O timbre, a emoção, a intenção, a intensidade, né? Uma voz mais bonita, outra mais feia, mais grossa, mais limpa. Tudo aquilo que nós exprimimos. Mas a voz não é apenas um som. É presença sonora. E ao ouvir alguém, nós somos tocados pelo quê? Pela sua existência, pela pessoa que está na nossa frente. Ela existe, né? Não é criada em algoritmos. A voz revela, muitas vezes, também a vulnerabilidade, mas revela também a autenticidade. Revela a verdade, né? Ela traz a emoção. Nas características da linguagem radiofônica, na linguagem da comunicação, a primeira característica essencial é a emoção. Quando nós não provocamos emoção no outro, quando nós estamos comunicando, as pessoas não vão ser cativas, ou seja, não vão ser presas e elas vão continuar fazendo as outras coisas, o som vai entrar por um lado e vai sair pelo outro do nosso ouvido, e não vamos impactar. Mas quando você começa alguma coisa que seja interessante, é como a música. Você tem uma música que você gosta, né? Está ouvindo no carro, no rádio, o que você faz? A primeira coisa é
aumentar o volume porque você não quer perder nenhum som, nenhuma palavra, porque aquela música, aquele som, diz alguma coisa para você, ressoa, faz relembrar, criou relação com o momento da sua existência. Recorda minha mãe, recorda meu pai, recorda minha namorada, recorda minha esposa, recorda meu filho, recorda o momento vizinho. Alguma coisa recorda e eu quero manter aquele momento na minha mente e no meu coração. Ajuda, o som ajuda a fazer isso, né? Em um mundo onde as vozes podem ser artificialmente, então, reproduzidas, a pergunta é como distinguir a voz que nasce de uma consciência, portanto de nós, de uma voz que emerge no algoritmo, porque daquilo que está ocorrendo agora, às vezes é difícil você entender, né, onde é que está o real. Para concluir nossa conversa, nossa reflexão, voltando ainda à viagem do Papa para a África, naqueles dias ele foi extremamente atacado pelo governo americano. Inclusive, o governo americano chegou a publicar uma imagem gerada por inteligência artificial, colocando o presidente dos Estados Unidos como o Salvador numa imagem. Como esta mensagem de paz de Leão XIV, este olhar que Leão XIV também traz sobre a inteligência artificial, nos ajuda a olhar, não com desprezo para essa ação do governo americano, mas com cuidado para aquilo que a política quer no mundo. Aquilo que eu estava dizendo, a utilização dos instrumentos, né? Quando eu utilizo, eu passo uma mensagem, ou eu quero passar uma mensagem. É muito triste quando a gente... Isso, por exemplo, existem certas pessoas que no mundo da comunicação, para se elevar ou para ganhar followers, para ganhar, né, likes, elas humilham os outros, humilham muitas vezes a deficiência do outro, né, para parecer mais forte, mais soberano, né, mais importante. Os instrumentos não têm culpa disso. Culpa é quem enche com esses conteúdos. Aquilo que aconteceu com o presidente Trump, ele externou alguma coisa que eu creio que foi um tiro no pé, simplesmente isso. Foi mexer com o Papa no momento de uma viagem importante, uma realidade importante, né? E o Papa simplesmente respondeu com o quê? Respondeu com o Evangelho. O Evangelho é amor, o Evangelho não é guerra, não é conflito, é a existência do outro. O Evangelho é isso. Alguém nos deixou palavras, né? Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Então, do que nós estamos falando? Papa, o Evangelho é rosto. Rosto, exatamente nisso que eu estou dizendo, né? O problema de utilizar, né, esse mundo digital não está na ampliação que a gente faz de tudo isso. O problema está quando essa ampliação se torna substituição. Quando eu penso que aquilo que está lá é verdade. Aí nós temos uma complicação muito grande. E o Papa não usa a inteligência artificial para dizer que Deus é amor, não usa a inteligência artificial para dizer que os últimos são os primeiros, que o pobre merece o respeito e a dignidade, que a violência, que o poder que gera violência não é o olhar de Deus sobre o homem. Tudo é uma maneira de você colocar em cima da mesa que a dignidade do outro não pode ser pisoteada em nome de nada, porque o ser humano merece ser respeitado como imagem e semelhança de Deus. É isso que o Papa fez. Depois, as interpretações e a utilização da pessoa do Santo Padre, a gente vê que muitos fazem isso, tentando justamente, e aí a gente diz, tirar uma casquinha, né, desse poder moral que nós temos com o nosso Santo Padre. Muito obrigado, Silvanei, obrigado por dispor deste tempo conosco, aqui na Rádio Miriam Caravaggio, na TV Serra, nas redes sociais da Diocese de Caxias do Sul e agora, mais recentemente, na Rádio Amar e Servir da província dos Jesuítas do Brasil. Que bela reflexão fizemos justamente
para pensar, a partir do Papa Leão XIV, como olhar também para a inteligência artificial e para este novo jeito de comunicar. Deixou esse momento para a tua mensagem final. Pois é, de tudo isso eu diria que, mais uma vez, que tudo isso que nós falamos, o grande desafio hoje para nós, né, não é tecnológico, mas é antropológico. E o que está em jogo com tudo isso é a compreensão do verdadeiro significado de ser humano. Muito obrigado, Silvonei. Desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana, recordando que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que levam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Uma abençoada semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas.
pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.